Fala, gente boa! Bom, mantendo aquela velha tradição, né? Eu iniciarei o vídeo mostrando aqui umas fotos antigas, né? Bem lá do fundão do baú para vocês, tá? Na verdade, essa primeira foto aqui não chega a ser uma novidade, né? E um vídeo até relativamente recente eu já havia mostrado a vocês, né? Isso aqui é uma gravura, né? Gravura possivelmente, uma gravura feita em 1852, tá? Então, o que vocês verão aqui, tá, é uma olaria, tá? Essa olaria, a princípio, ela pertenceu a um daqueles noruegueses que fundaram Joinville. O primeiro dono dessa olaria foi o Rolf Ling, né? E mais tarde essa olaria ela acabou sendo comprada pelo Bernhard Posran, né? Essa olaria, né, esse local que vocês estão vendo, aqui hoje, tá? Existe aquele prédio onde durante muitos anos funcionou a Comercial Pescaça, ali na esquina entre da Rua do Príncipe com a Rua Ministro Calógenas, né? Então eu acredito aqui que quem, pelo menos, mais exatamente, obviamente quem mora aqui em Joinville já reconheceu esse local, tá? Então aqui mais um pouco dessa olaria, né? Dessa gravura de 1852, tá? A próxima a próxima foto, né? Que eu mostrarei a vocês, né? Isso aqui, na verdade, são duas fotos, tá? Essa foto aqui de cima, né? Ela foi tirada em 1907, né? Isso aqui é a Rua do Príncipe, né? Repetindo, essa foto aqui, essa primeira foto, né? Ela é de 1907. E aqui embaixo, tá? Essa foto maior, né? Essa foto aqui de baixo, tá? Ela foi tirada nos anos 20, tá? Então, 1907 e década de 20, Rua do Príncipe, tá? E a terceira foto que eu tenho a mostrar a vocês, né, é essa aqui, tá? Essa aqui não se tem a data que essa foto foi batida, né? Aqui vocês podem reparar que existem três homens, né? Esses dois homens aqui de chapéu, esses dois homens aqui que eu estou tocando, né? Que estão sendo tocados pelos meus dedos, né? Eles eram índios, né? Esses dois índios, né? Que eu estou apontando aqui na foto. Eles viviam na região da Estrada Dona Francisca, que atualmente é a rodovia estadual SC 418, né, que é aquela famosa estrada que sobe a serra, né, e dá acesso à região do Planalto Norte, né. Bom, eu tinha falado, né, trazido um breve raio-x, né, sobre a população indígena, né, aqui tanto em Joinville quanto aqui na região, tá? Infelizmente, existem poucas coisas, né, poucos relatos históricos a respeito dos índios aqui em Joinville, tá? A princípio, a etnia, né, o povo indígena que vivia não só aqui em Joinville, né, mas em boa parte da região litorânea de Santa Catarina, eram os carijós. Só que na época da fundação de Joinville já haviam desaparecido já há um bom tempo, né? Bom, os índios, né, que vez ou outra apareciam aqui em Joinville, atacavam, né, os imigrantes, eram os índios Xoclengue. Esse nome Xoclengue, ele significa teia, né? Só que os próprios elementos, os próprios integrantes desse povo, eles se autodenominam, né, de povo do sol, ou povo ágil, né? Então, assim como eles próprios se denominam, né? Se denominam povo do sol ou povo ágil, tá? Até tentarei aqui, farei aqui uma rápida consulta, né? Do nome Xoclengue, tá? Esse nome Xoclengue, né? Eu já fazendo uma correção, né? Eu tinha dito teia, né? Esse nome Xoclengue, ele tem dois significados: aranha ou taipa, né? Só que os próprios membros, né, os próprios índios Xoclengue, eles se autodenominam Laclanhô, né? Esse nome Laclanhô significa gente ligeira ou gente do sol. Esses são os dois significados desse nome, né? Repetindo, Laclanhô, como esses índios, né, desse povo se autodenominam, né? Bom, o Xoclengue, né, eles eram indivíduos, né, os grupos de índios Xoclengue, o número deles variava entre 50 e 300 pessoas, né? Eles basicamente viviam da caça, os principais
animais que eles caçavam eram macacos bugios, eram porcos do mato e eram antas, né? E além da caça, né, uma outra fonte de sustento deles, né, desculpem, era a coleta de produtos da mata, né, de frutos silvestres, né. Bom, geralmente esses ataques, né, de índios xoclengues, que eram chamados, ou de... a voz agora não está muito legal, mas enfim, voltando, né, esses índios xoclengues, né, a princípio, tá, eles viviam, tá, numa região que ia de Curitiba até as proximidades de Porto Alegre. Essa região era uma região de transição, né, entre o litoral e o Planalto, né. Bom, opa, bom, parece ter voltado ao normal, tá, a voz, né. Mas voltando, né, o ataque desses índios xoclengues acontecia geralmente, né, entre janeiro e fevereiro, né. Bom, como eu disse, né, no início do vídeo, tá, existem poucos registros históricos a respeito dos índios em Joinville, tá. Sabe-se, né, que em 1836 uma família, né, de brasileiros, né, de sitiantes brasileiros que vivia ali onde mais tarde seria a Comercial Pescaço, tá, que eram os Alves Maia, eles acabaram sendo atacados, né, supostamente por índios, né. Mas aí surgem diversas perguntas, né. Essa família, né, os Alves Maia, que acabaram sendo trucidados nesse ataque de 1836, eles realmente foram atacados por índios? Eles tinham alguma rixa, tá, com alguma outra família que vivia aqui na região? Afinal de contas, quem era essa família, os Alves Maia, né? Qual que era o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos filhos, né? Algum deles acabou sobrevivendo, eles têm descendentes aqui na região, então, infelizmente, infelizmente, são perguntas, né, que jamais serão respondidas, né? E, além desse ataque, né, supostamente indígena, né, que aconteceu em 1836, no que hoje é a Rua do Príncipe, tá? Existe um outro registro, né, de ataque indígena que ocorreu em 1844, nas proximidades do que hoje é o trambolho do Luiz Henrique, o monumento ao imigrante, tá? Então, um morador que vivia naquela área, né, nas proximidades ali do monumento da Barca, tá? Ele foi atacado, isso comprovadamente por índios, né? Só que felizmente não morreu ninguém, né? Então, existe ainda um terceiro registro, né, de... A voz não está ajudando hoje, tá? Mas voltando, né? Existe ainda um terceiro, né, caso de ataque indígena, tá? Esse ataque indígena ele ocorreu no dia 4 de janeiro de 1871, tá? No que hoje é a Estrada Blumenau, na parte rural do bairro Vila Nova, tá? Essa família que acabou sendo atacada, tá, eram os Venermark, tá? Essa família, os Venermark, era uma família de imigrantes suecos, né? Eu tentei encontrar, né, o navio que trouxe essa família, mas essa eu fico devendo para vocês, tá? Então, durante esse ataque, houve a morte de uma pessoa, tá? Que foi o Peter Svensson, que era sogro do tal do Venermark, né? E a filha, né, recém-nascida desse tal de Venermark, né, ela acabou sendo ferida durante esse ataque, né? Então, durante esse ataque, houve furtos de objetos, né, dessa família, né, dos Venermark, né? E os índios eles acabaram destruindo alguns objetos, né? E também, na época da monarquia, né, existiam as falas. Fala com 2 L's. O que eram as falas? Eram pronunciamentos, né, que os governadores, né, na época os governadores, eles eram chamados de presidentes, né? Então voltando, né, as falas eram pronunciamentos que os governadores eles faziam prestando contas do seu governo do ano anterior, tá? Na fala, né, que então o governador de Santa Catarina, o João Tomé da Silva, ele fez em 1874, né?
ele comenta sobre ataques indígenas em Joinville, tá? Existe ainda uma segunda fala, isso já em 1876, né? Que o então governador de Santa Catarina, né? O João Capistrano Bandeira de Melo Filho, ele também se refere a ataques em Joinville, né? Então, esses dois pronunciamentos, né? Em 1874 e em 1876 são as únicas referências, né, os únicos pronunciamentos oficiais em que se mencionam ataques indígenas em Joinville, né? Existe ainda uma matéria, né, que foi duas matérias, na verdade, né? A primeira delas foi publicada no dia 3 de janeiro de 1874 e a segunda delas, né, foi publicada no dia 10 de janeiro de 1874. Essas duas matérias elas foram publicadas no jornal Colonizaiton e essas duas matérias elas se referem a uma expedição de bugreiros, né, que partiu de São Bento, e essa missão de bugreiros, né, a função dela era, digamos, eliminar os índios aqui da região, né, tanto da região de Joinville quanto da região de Blumenau, né. Eu tinha comentado até num vídeo até relativamente recente, né, sobre os bugreiros, né. Até tem uma foto aqui para mostrar para vocês dos bugreiros, né, o que eram os bugreiros. Eram caboclos, eram mestiços de brancos com índios, e até pelo fato de eles terem sangue indígena, eram homens, né, aparentados, tá? Os membros dessas expedições de bugreiros, eles eram parentes, né? E até pelo fato de eles terem sangue indígena, eles conheciam os hábitos das populações indígenas, né? E eles tinham um conhecimento muito grande das matas, das selvas. Então a função deles, esses grupos de bugreiros, o número deles variava entre 8 e 15 homens, né? E a função deles, além de eliminar os índios, né? Infelizmente, lamentavelmente, né? Era garantir a proteção dos moradores, daqueles que viviam em regiões ermas, né? Em regiões de selvas, né? E também garantir a segurança dos viajantes que passavam por essas regiões de selva, né? Esses bugreiros, né? Geralmente eles eram pagos, né, pelos governos provinciais, mais tarde governos estaduais, né? E eles existiram até a década de 20, mais ou menos, tá? Os bugreiros, né, esses homens, né, cuja função era eliminar os índios, né, lamentavelmente, eles existiam em São Paulo, existiam no Paraná, existiam em Santa Catarina, existiam no Rio Grande do Sul, tá? Bom, né? Então essa é uma página bem lamentável, né? Uma página bem triste da história do Brasil e da história de Joinville, né? Obviamente, né? Então, resumidamente, esse era o cardápio, né? Era o menu histórico que eu teria a oferecer para vocês hoje, né? Nossa primeira conversa de junho, né? Então, quem tiver mais algumas informações, né, a respeito desse tema, pode comentar aqui embaixo, né? Só não vale me xingar, obviamente, tá? Então, vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está chato pra caramba, já está longo e tudo mais, né? Mais uma vez eu agradeço a atenção e o carinho de todos vocês, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!